Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos continuidade, quero pedir a você que se inscreva no canal da Congregação Messiânica no Brasil, que se inscreva, acione o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Participe desse projeto da Congregação Messiânica, compartilhando os nossos vídeos, ok? Nós estamos numa série de vídeos que falam sobre as solenidades de Yahvé. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, você tem percebido que nós estamos falando sobre os feriados anuais estabelecidos pelo Eterno. A maioria deles, ou praticamente todos, estão registrados no livro de Levítico, capítulo 23. Algumas pessoas estranham quando falamos a respeito dessas festas, mas é importante que você perceba que o Eterno ele tem propósitos quando estabeleceu essas solenidades. Algumas pessoas entendem que essas festas eram só para os judeus e outros entendem que essas festas elas perderam a sua validade no contexto da chamada Nova Aliança. Veja bem que a maioria dessas solenidades, a maioria dessas festas que eram comemoradas todo ano, elas, na maioria das vezes, vem a palavra do Eterno junto a elas, dizendo que elas são para serem celebradas por estatuto perpétuo. Então veja bem, algumas dessas solenidades têm inclusive sacrifício de animais, mas o Eterno, em sua imensa sabedoria e onisciência, ele sabe muito bem de que chegaria um tempo na história em que não seria mais possível sacrificar animais como na época dos patriarcas, na época onde eram sacrificados animais no templo. Sabendo disso, por que ele diria então que essas festas deveriam ser celebradas continuamente como estatuto perpétuo? É aí onde nós temos que parar para pensar um pouco. O Eterno, na sua imensa sabedoria, já sabia disso, é claro. Então nós precisamos entender qual é o propósito dessa festa ou dessas festas, além do propósito de época. Então é importante que nós nos debrucemos sobre esse importante assunto, porque não pode ser desprezado, ok? Ah, pastor, por que não pode ser desprezado? Por causa da importância embutida nessas festas. Então nos vídeos anteriores nós falamos sobre a Páscoa, nós falamos sobre a festa dos asmos, primícias que caem dentro da festa dos asmos, e falamos também sobre a chamada festa do Pentecostes. A maioria dessas festas são festas agrícolas, onde era apresentado ao Eterno as primícias, com exceção da Páscoa judaica, onde foi estabelecido a vitória sobre a morte. No Egito, essa festa foi estabelecida e também foi estabelecida como estatuto perpétuo. Ok? Então essas festas, além do propósito de época, que era lembrar a saída do Egito, que era para lembrar todos os anos como o Eterno tirou Israel do Egito de mão forte, lembrar as mazelas do Egito, como eles foram maltratados, a vida amarga que levavam, também a simbologia de que o fermento deveria ficar no Egito, ser uma nova massa. Nós falamos sobre isso também. Por isso a festa dos asmos, as primícias, falamos sobre ela também. Então esse ciclo de festas, para falar de forma mais direta, ela aponta para a primeira manifestação do Messias. Se você fizer um estudo mais apurado, mais aprofundado, através de uma visão hebraica das Escrituras, através de uma visão judaica das Escrituras, então você vai ver com clareza que faz todo sentido. Essas festas estão ligadas à primeira manifestação do Messias,
o seu sacrifício, o fermento velho que deve ser deixado no Egito por aqueles que aceitam o sacrifício de Yeshua, o sacrifício de Jesus. E aí sim já apresentaram ao Eterno os primeiros frutos, ok? Depois vem o recebimento da palavra para ter o maior entendimento, que é quando se comemora o Pentecoste, onde o Eterno entregou ao povo de Israel as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, mais o livro da lei contendo 613 preceitos, ok? Então essas primeiras festas, que nós chamamos de primeiro ciclo de festas, tem uma relação direta com a primeira manifestação do Messias. E você pode ver através da simbologia de cada festa que tem tudo a ver com a manifestação do Messias e com os benefícios que as pessoas recebem, as coisas que acontecem com as pessoas depois que elas aceitam Yeshua como Salvador, aceitam Jesus como seu Salvador. Já o segundo ciclo das festas já tem a ver com a segunda manifestação do Messias. Então nós temos aí algumas festas para realizar já no segundo ciclo, que é chamado de festas de outono. Nós comemoramos as festas da primavera e agora virá as festas de outono. Nós vamos falar dessas festas uma por uma nos próximos vídeos. Estamos fazendo aqui um vídeo intermediário entre as 2 explicações, entre o primeiro ciclo das festas e o segundo ciclo das festas, apenas para você ter uma dimensão do que nós estamos tratando. Então, o segundo ciclo das festas vai falar sobre trombetas, que é o Rosh Hashanah, o dia da expiação, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, que é a festa do Sukkot. Cada uma dessas festas em particular tem tudo a ver com a segunda manifestação do Messias. Então, quando o Eterno estabeleceu essas festas lá atrás, ele já tinha um propósito profético, um apontamento para o futuro relacionado a tudo aquilo que iria acontecer. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a festa dos tabernáculos, eu estou pegando tabernáculos apenas como exemplo. E aí eu gostaria que você lesse comigo em Levítico capítulo 23, só para você ter uma ideia do que nós falamos em relação ao Eterno citar que essas solenidades ou que essas festas, elas têm um propósito contínuo. Então, se não pode ser realizado no mesmo contexto de época, da mesma maneira que ela é realizada quando ele estabeleceu, então é necessário que a gente entenda que o aperfeiçoamento que é dado nessas festas a partir da chamada Nova Aliança nos traz uma visão simbólica e espiritual sobre essas festas. Se o Eterno nos revela algo através delas, então nós não temos como dizer que elas foram abolidas, ok? Levítico capítulo 23, eu gostaria de ler com vocês o versículo 43. Abra comigo aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 23, versículo 43. Então isso aqui que eu vou ler está relacionado à festa dos tabernáculos, Sukkot, ok? Diz assim, para que saibais as vossas gerações, ou melhor, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Então, aqui deixa muito claro que as próximas gerações deveriam ter ciência do que o Eterno estabeleceu, ok? Então, fica muito claro que ele tem um propósito futuro. A festa dos tabernáculos também marca a presença do Eterno junto com o povo no deserto. No deserto foi construído um tabernáculo e a presença do Eterno estava ali naquele tabernáculo durante todo o processo que Israel passou no deserto, que foram 40 anos. Então a presença do Eterno ali, num local
completamente desértico, o povo não morreu de fome, também não morreu de sede. As roupas que eles usavam não se desgastavam, as sandálias dos pés não se desgastavam, porque a presença do Eterno fazia com que tudo se conservasse e que as pessoas também não tivessem necessidade de coisa alguma. A presença do Eterno era o suficiente para abastecer todas as necessidades que eles tinham ali. Então, a festa dos tabernáculos fala muito sobre Deus conosco, a presença do Eterno conosco. Também marca, de forma espiritual e simbólica, esse tabernáculo, que é o nosso corpo, onde habita o Santo Espírito de Deus. É importante analisarmos Mateus capítulo 1, se você quiser abrir em Mateus capítulo 1, versículo 23, veja o que diz a revelação a respeito do nascimento do Messias e do nome dele e qual o significado do nome que foi dado a ele aqui em Mateus capítulo 1 e o versículo 23. Veja bem, aqui fala sobre o nascimento do Filho do Eterno e diz assim, capítulo 1, versículo 23. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que transliterado ou traduzido significa Deus conosco. Então, o nome Emanuel tem uma relação direta em relação ao Eterno estar conosco e faz uma alusão à festa dos tabernáculos. Quando nós analisamos isso de maneira contínua, Apocalipse capítulo 21, abra comigo em Apocalipse capítulo 21, para vocês entenderem quando é que termina, ou qual o propósito profético dessa festa. Ou seja, quando nós celebramos essas festas, nós estamos comemorando algo que ainda vai acontecer. É profético. Falaremos de forma mais clara. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21. O versículo é o versículo 2 até o versículo 5. Olha só. Eu peguei aqui a festa dos tabernáculos como exemplo, tá? A festa dos tabernáculos faz parte do segundo ciclo de festas, né? Já falar sobre as festas de outono. Mas olha só, capítulo 21, versículo 2 em diante. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para um marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, o propósito da festa dos tabernáculos está relacionado a isso aqui, a finalidade disso aqui, ou o apontamento para isso aqui. Quando nós celebramos a festa dos tabernáculos, nós estamos falando disso aqui, de que um dia o Eterno estabelecerá o seu reino, Ele estará conosco. Então, essas festas, elas já falam de algo futuro. Está relacionado à segunda vinda do Messias, à segunda manifestação do Messias e os acontecimentos que virão. Quando nós falamos de trombetas, festas das trombetas, por exemplo,
Nós estamos falando sobre a vinda de Yeshua. Nós estamos falando sobre a ressurreição dos mortos. Então, dizer que essas festas não têm validade, que o seu propósito já se cumpriu, é um verdadeiro engano. Mas essa compreensão, ela só vem a partir de uma visão hebraica das Escrituras, uma leitura hebraica das Escrituras. Se eu volto para o contexto de época, entendendo que essa Bíblia que nós usamos, ou que a maioria das pessoas usam, passou por um processo de desjudaização, para que você, pegando uma Bíblia, não tenha noção de que você está lidando com um livro judaico, isso foi proposital. Tudo isso está no contexto histórico. A história conta isso para nós com muita clareza. Então é importante entendermos que o primeiro ciclo de festas, que nós já falamos, é só assistir nossos vídeos anteriores, estão relacionados diretamente à primeira manifestação do Messias, e o segundo ciclo das festas está relacionado à segunda vinda do Messias, ok? O cristianismo, ele praticamente suplantou todas as verdades reveladas pelo Eterno. Quando o Império Romano adotou a religião, o Império tomou a religião para si e paganizou aquilo que era pregado pelos judeus messiânicos e também pelos gentios que começaram a fazer parte dessa comunidade judaico-messiânica. Eles adotaram para si, paganizaram, introduziram crenças que não existiam e fizeram disso uma regra. O Império Romano, sim, o Império Romano forçou muitas pessoas a obedecerem suas regras, abandonando as antigas, que foram estabelecidas sempre pelo Eterno. Isto está em diversos editos, em diversas leis estabelecidas pelo Império Romano. Isso não é segredo para ninguém. Então, dentro do Império Romano nasceu o quê? A chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E isso é fato, não estamos trazendo nenhuma invenção aqui. E em todos os concílios, homens que viviam à roda dos imperadores, homens que vieram de escolas filosóficas gregas, homens que olharam para as escrituras hebraicas e procuraram ter uma interpretação pessoal sobre elas. Tanto que no primeiro concílio em Niceia, segundo o livro História dos Concílios, houve uma dúvida do que era ou de quem era o Espírito Santo e qual era a relação dele com o Pai e com o Filho. Veja bem, no ano 300, para ser mais exato, no ano 325, que foi o concílio, houve aí essa dúvida no concílio de quem era o Espírito Santo. Agora, vocês acham que a comunidade judaico-messiânica, ou os patriarcas, ou os profetas, tinham alguma dúvida de quem era ou do que é o Espírito Santo? Estou trazendo essas informações apenas para você ter uma ideia de que, a partir da morte dos apóstolos, houve uma contaminação naquilo que era puro. Um caminho paralelo foi criado para que as pessoas, ao invés de olharem para a verdade, agora tivessem opções. E assim nasceu o engano religioso. Para você ter uma ideia, Pedro ele profetiza sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo... Vou ler o versículo 2. Mas se você quiser ter uma leitura, fazer uma leitura melhor sobre isso, uma compreensão melhor, leia do 1 ao 3, segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Mas eu gostaria de chamar aqui a sua atenção para o versículo 2. Olha só o que o apóstolo Pedro diz aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo também 2. Diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções. Aqui está falando sobre os falsos doutores, que iriam introduzir de forma encoberta heresias de perdição. Isso aconteceu durante o século, durante a passagem dos séculos, né?
Então no versículo 2 diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções. Quais são essas dissoluções? As heresias de perdição introduzidas no meio de forma encoberta, ok? Então muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então essas heresias de perdição que seriam introduzidas de forma encoberta, iriam causar um distúrbio intelectual, e a fazer com que muitas pessoas passassem a acreditar na consequência desse distúrbio, que a gente chama de engano religioso. Muitas pessoas passaram a acreditar nisso. O número de pessoas que, ao acreditar nas heresias de perdição, seria tão grande que abandonariam a verdade e o caminho da verdade seria blasfemado. Tanto que isso que eu estou falando aqui para algumas pessoas é completamente estranho, porque não aprendeu isso quando conheceu o protestantismo. E o protestantismo, ele é uma religião totalmente aquém daquela chamada comunidade judaico-messiânica iniciada por Cristo, porque tem mandamentos próprios que foram criados pela Igreja Católica Apostólica Romana. E quando nós citamos aqui a instituição, não é com o objetivo de diminuir ou de discriminar, de maneira nenhuma. Nós estamos citando apenas como fato histórico, ok? Então o protestantismo, ele é uma herança do catolicismo romano, tanto que traz consigo o domingo, a chamada trindade, o batismo na trindade, né? E na Bíblia não está assim. Os apóstolos nunca pregaram isso. Por mais que queiram torcer as escrituras sagradas para afirmar isso, é um verdadeiro engano. E o nosso compromisso aqui é com as sagradas escrituras, sem curva para a direita ou para a esquerda, ok? Então essa é a profecia de Pedro. Quando nós analisamos de forma mais apurada essa questão, a gente percebe que os gentios, eles foram enxertados na chamada oliveira, que na nossa visão interpretativa é Israel, e isso é muito claro. Algumas pessoas dizem que essa oliveira que é apresentada pelo autor da carta aos Romanos, no capítulo 11, é Yeshua, é Jesus, mas o texto não fala isso. Não é o que o texto revela. O texto revela que a oliveira do capítulo 11 de Romanos é Israel. Vamos ler? Eu gostaria que você abrisse comigo Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 13. Mas você, tendo um tempo, leia todo o capítulo 11, ok? Não se apegue apenas a versículos isolados. Porque às vezes versículos isolados, eles são tirados de contexto. Nós, quando citamos algum versículo aqui de maneira isolada, nós sempre procuramos colocá-lo de maneira responsável no seu contexto, ok? Então, capítulo 11 da carta aos Romanos, versículo 13 a seguir, que diz assim, olhe bem, aqui um comentário ou um escrito direcionado aos gentios, que diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Salvar por quê? Porque alguns dos judeus, eu quero lembrá-lo que Paulo era judeu, ok? Alguns dos judeus, uma boa parcela do judaísmo na época, inclusive hoje também, estão com uma venda nos olhos, e eu quero que você entenda que essa venda, ela foi colocada pelo Eterno para beneficiar os gentios, ok? Então o Eterno, ele causou isso no seu próprio povo para beneficiar os gentios. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Versículo 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vinda ou a vida dentre os mortos?
E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, e ele está se referindo aqui, e tu, sendo zambuzeiro, ele está falando que quem é o zambuzeiro aqui? Lembra lá no versículo 13, a quem ele está se referindo? Aos gentios. Os gentios são o zambuzeiro bravo, ok? E tu, sendo o zambuzeiro bravo, foi enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira que é Israel. Então os gentios foram enxertados no lugar dos ramos quebrados e agora se alimenta da seiva da raiz da oliveira. Vamos continuar. Não te glories. Quem que não deve se gloriar? O zambuzeiro bravo, ou os gentios. Não se glorie contra os ramos. Contra quem? Contra os judeus. E se te gloriares contra eles, não és tu que sustenta a raiz. Está vendo, gentil? Não é tu que sustenta a raiz. A raiz de quem? Da oliveira, que é Israel. Mas a raiz a ti. Então os gentios seriam alimentados da seiva da raiz da oliveira, que é Israel. Nós aprendemos com Israel, nós aprendemos com aquilo que o Eterno revelou a Israel, que é a palavra, que é a Torá, que é as escrituras sagradas. O protestantismo e essa nova religião, ela vem com o objetivo de dividir, de confundir a mente das pessoas em relação à verdade bíblica. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Olha só. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? São os judeus, uma parcela deles. Se ele não poupou os ramos naturais, para que o jambuzeiro ou zambuzeiro bravo fosse enxertado, teme, porque olha só o que o Eterno é capaz de fazer para salvar. Mas alguns vão se perder, esses que foram quebrados vão se perder. Vamos ver o que o texto vai dizer, ok? Vou ler de novo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então o texto revela que haverá restauração para Israel. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que endurecendo, ou melhor, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nossa, isso aqui, se não tiver sentido, amado, para você, vou ler de novo o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. E é o que mais os gentios fazem, é isso. Que o endurecimento veio em parte, não a todo, em parte, sobre Israel. Com qual objetivo? A leitura do texto explica.
até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, a plenitude dos gentios entrou. Então esses que tiveram seus corações endurecidos serão recebidos pelo Eterno. Agora tem pessoas que ignoram isso de maneira até temerosa, porque acham que os judeus estão perdidos e só os gentios são salvos hoje. Não, a aliança com Abraão deixa isso muito claro. E assim todo Israel será salvo. Vou ler de novo, versículo 26. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará Jacó de todas as impiedades. Isso é profético. Isaías capítulo 59, verso 20, e Salmos 14, verso 7. Isso é profético, é profecia. Não tem como. Então hoje nós nos alimentamos da seiva, mas a seiva é Israel. E tem muita gente aí se alimentando de Roma. Tem pessoas que falam para mim, pastor, você está judaizando. Sim, eu estou. Porque falar de Yeshua já é judaizar. Falar das escrituras sagradas, que é um livro judaico, estar com esse livro na mão já é judaizar, porque aqui são 66 livros. A maioria dos autores desse livro são judeus. Muita gente não sabe, mas você tem um livro judaico na mão, você tem uma Torá na mão. E segundo as palavras de David Stern, o Novo Testamento é apenas uma continuação do chamado Antigo Testamento, que na realidade não tem divisão. Quem colocou essa divisão também foi o chamado protestantismo. O chamado Novo Testamento é uma continuação da Torá. É o Taná e o Brit Hadashá. Não tem separação. É a Torá do Eterno, os ensinos do Eterno. Então, querido, a Bíblia é muito clara. Agora, essa visão romanizada, ocidentalizada, é o que tem trazido muita confusão para o meio evangélico. Efésios capítulo 2, vamos ler comigo? Efésios capítulo 2, preste atenção nessa leitura aqui. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 11. Olha só isso aqui. São versículos direcionados também aos gentios. Na realidade, uma carta. Mas, olha só. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios. Então, está falando dos gentios. Vocês eram gentios na carne. E chamados incircuncisão. Não eram circuncidados. Eram separados dos judeus, separados da casa de Israel. Viviam no mundo, adorando outros deuses, imagem de escultura, porque o Eterno era Deus dos judeus. Tem que ser muito claro isso daí, tem que ficar claro isso para você. Ok? Chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Ou seja, os judeus sempre chamaram, até se tornou pejorativo isso, né? Chamar o gentio de incircunciso. Lembra de Davi e Golias? Quem é esse incircunciso? Se tornou até um termo pejorativo, né? Então, gentio chamado incircuncisão na carne, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, quem? Os gentios estavam sem Cristo, olha só, separados da comunidade de Israel. E estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então estavam separados da comunidade de Israel e sem acesso às promessas, aos concertos da promessa. Estavam separados, porque não faziam parte da comunidade de Israel. Agora olha só. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue chegastes perto. Perto do quê? Perto da comunidade de Israel. Participante agora das promessas que também foram dadas a Israel. Antes da promessa chegar a você, é importante que você entenda que antes foi dado a Israel. O Messias que te abraçou hoje foi dado a Israel.
Então, desprezar Israel, os ensinamentos que vieram de lá, para abraçar uma religião romanizada, com mandamentos que o Eterno nunca ensinou, muito menos seu filho Yeshua, é no mínimo trocar a verdade pelo engano. É isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue dele chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, ou seja, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um homem só, fazendo a paz. E pelo madeiro reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quando no versículo 15 fala que na sua carne desfez a lei dos mandamentos, nossa, o chamado protestante samba em cima disso daqui, dizendo que a lei foi abolida. Querido, o assunto aqui do versículo 15 é circuncisão. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos, com o sábado, não tem nada a ver com as festas anuais, não tem nada a ver, o assunto aqui é específico. É circuncisão. Assim como a carta aos Gálatas foi destinada à Galácia, aquela carta de Paulo, que é a carta aos Gálatas, para falar sobre circuncisão. E aí pegam os textos escritos por um judeu e distorcem tudo como se o judeu estivesse falando contra a sua própria lei, falando contra aquele que a estabeleceu. Então, no mínimo, é uma confusão religiosa. E agora a gente vem falar aqui de algo que é desde o início, desde o princípio, e parece ser algo estranho. Estranho é aquilo que veio para mudar aquilo que já existia. Tem nada estranho aqui. Isso foi estabelecido desde o início. É só ler as Escrituras. Ok? Quando nós lemos João capítulo 4, versículo 22, diz assim, ó. João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem por meio deles mesmo. Não tem para onde correr, não tem o que falar. Nós temos que aprender com a comunidade de Israel, aquela comunidade judaico-messiânica, composta pelos apóstolos, que depois entendeu que os gentios não estavam fora da promessa e começaram a introduzir no contexto judaico-messiânico os gentios. Isso está em Atos capítulo 10. Na visão do lençol dado a Pedro, depois Pedro na casa de Cornélio. Em Atos capítulo 15 nós temos ali uma reunião onde Tiago deixa muito bem claro que algumas coisas já devem ser restringidas aos gentios, mas se eles quiserem aprender mais, ele diz: há em todas as cidades um lugar que é as sinagogas, os templos, que ensine Moisés. Ou seja, o gentio que aceitou a Cristo e quiser realmente se aprofundar no caminho, ele tinha onde aprender, que era nos templos. Então alguns aperfeiçoamentos naturalmente foram dados. A circuncisão para os gentios não tinha nenhuma serventia, porque a salvação, a purificação é Cristo e não a circuncisão. Isso está muito claro nas palavras de Paulo. Ok? Então, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, abra comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, veja que o plano do Eterno, ele é perfeito para que você, gentil, eu, gentil, pudéssemos fazer parte da salvação. E para isso o Eterno sacrificou uma parcela dos judeus, mantendo um véu sobre eles, sobre os olhos deles, para que eles não pudessem realmente entender. Agora, não são todos, é uma parcela, ok?
Capítulo 2, ou melhor, capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, verso 14 ao 16. Olha só isso aqui. Revelação do Eterno. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar da lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Deles quem? Dos gentios, que não conseguem ver na lei e nos profetas a revelação sobre Yeshua, de que Jesus, de que Yeshua era o Messias. Muitos tinham o coração endurecido e não conseguiam entender que aquele que foi levado ao madeiro era verdadeiramente o Messias. Então, quando eles liam o chamado Antigo Testamento, eles não conseguem entender. Ainda está sobre os seus olhos, sobre o seu entendimento, um véu. Paulo já não tinha mais esse véu sobre o seu entendimento. Ele que perseguia a comunidade messiânica, passou a agir a favor dela, porque ele entendeu. E outros demais judeus também entenderam. Mas sobre uma boa parcela dos judeus, ainda quando era lido o chamado a Torá propriamente dita, eles ainda não conseguiam entender. O véu ainda estava posto. Mas olha o versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. É importante nós ajustarmos aqui para as profecias de Zacarias, capítulo 12, porque vai chegar uma hora que o véu vai cair. O véu do entendimento vai ser tirado, mas para muitos vai ser apenas no dia da vinda do Messias. E aí eu gostaria de abrir a Bíblia junto com vocês em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 14. Abra comigo, veja essa profecia, que coisa preciosa. Capítulo 12 do livro do profeta Zacarias, verso 10 a 14. Diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim. Olha só, a quem traspassaram. Quando é que eles vão olhar para Yeshua? Quando é que eles vão olhar para aquele a quem traspassaram? E o prantearão com quem pranteia um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Megido, e a terra pranteará cada um, ou cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, as suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte. Então, quando é que eles vão ver aquele a quem traspassaram? Na vinda. E eles vão reconhecer? Vão. O capítulo 13 aqui, versículo 6, diz assim: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, ele quem? O Messias. São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, o véu será tirado de Israel também. Israel será salvo. Então, não tem por que desprezar o Eterno através da palavra que ele ensinou. Não podemos rejeitar. É importante dizer, amados, que não podemos desprezar as Escrituras Sagradas, seu propósito simbólico, espiritual, porque isso está dentro do plano do Eterno. Para aqueles que já observam os mandamentos de Deus, para aqueles que têm uma maior profundidade no entendimento das Escrituras, fica muito mais fácil entender tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Eu fui chamado numa igrejinha, chamada Igreja Pentecostal, porque eles assimilam o pentecostal com barulho, Fui chamado ali
porque era uma igreja que estava aberta, eu entrei, foi ali que eu fui chamado. Mas estudando a palavra, eu entendi já que o batismo não era da maneira, o batismo bíblico não era da maneira que ensinava lá. Aprendi sobre os mandamentos de Deus, que não foram abolidos como muitos dizem. Passei a observar a ceia anual, que é a ceia pascual, na mesma data da Páscoa judaica, uma vez ao ano. E aí eu percebi que, como observava a Páscoa, a ceia, né, chamada ceia pascal, na mesma data da Páscoa judaica, eu falei, peraí, eu já estou entrando nas festas anuais. E passei a estudar sobre o ciclo de festas. Então eu percebi que, como eu observava o primeiro ciclo de festas, e uma instituição a qual eu pertencia uma época também observa, mas observa só o primeiro ciclo das festas, e eu não entendia porque o segundo ciclo das festas não observava, eu passei a observar isso com mais profundidade, dar mais atenção a isso. Se tem significado observar a Páscoa, tem significado observar os asmos, tem significado observar o Pentecoste, que é o primeiro ciclo, né? Essas festas fazem parte do primeiro ciclo de festas. Por que o segundo ciclo não é observado pela instituição a qual eu já fiz parte? Então, dando a devida atenção, o Eterno veio com todo o conhecimento que existe por trás dessas solenidades, e eu entendi que faltava algo, e eu passei então a observar tanto o primeiro quanto o segundo ciclo das festas, por causa de todo o conteúdo simbólico, espiritual, todo o significado que tem embutido nessas festas, inclusive significado profético. Então, amados, nós falamos até aqui sobre o primeiro ciclo das festas. A partir do próximo vídeo vamos falar sobre o segundo ciclo das festas, mas é importante que você pare para observar o que o Eterno tem para te dar, porque o objetivo do Eterno é só nos aproximar dele através do conhecimento da sua santa palavra, a Torá, as Sagradas Escrituras, ok? Se você quiser entender um pouco mais a respeito desse assunto, peça um estudo, nós enviaremos para você algo mais detalhado, mais aprofundado, a partir de uma leitura hebraica das Escrituras. Deixe seu like, veja se o sininho das notificações está acionado, veja se você ainda está inscrito no canal, deixe seu comentário, e se houver alguma pergunta, certamente nós iremos responder assim que possível. Então, até o próximo vídeo. Shalom!